Vamos abrir então, irmãos, a nossa Bíblia, lá no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1. Nós vamos prosseguir aqui com nossa série de mensagens. Malaquias, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo de número 5. Você já ficou bastante tempo em pé, então pode permanecer assentado mesmo aí, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Malaquias 1, do 1 ao 5, diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Amém? Deixa a Bíblia aberta, fecha os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esta vez estarmos aqui reunidos em torno da Tua palavra. Tua palavra que é boa, Tua palavra que é perfeita, Tua palavra que é eficaz. Pai, neste momento pedimos ao Senhor humildemente que venha nos instruir, nos edificar, nos consolar, nos exortar através da Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui humildemente dizendo ao Senhor que nós não temos capacidade para compreendê-la, mas é somente pela ação do Teu Espírito Santo abrindo nossos olhos e abrindo nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, neste momento agora, pedimos ao Senhor que venha falar conosco, que venha iluminar as nossas mentes, que venha aquecer o nosso coração. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós começamos aqui, semana passada. Se quiser deixar lá naquele cardzinho, pode deixar, por favor. Nós começamos, irmãos, semana passada aqui, a nossa série de mensagens no livro do profeta Malaquias. E se você esteve aqui, semana passada, você vai se lembrar que nós tratamos basicamente sobre todo o contexto da época, sobre tudo o que estava acontecendo no período do profeta Malaquias. Nós falamos aqui de maneira muito rápida, eu quero retomar um pouquinho. Nós falamos sobre tudo que estava, a desilusão que o povo de Israel estava passando. Nós falamos sobre o momento difícil que a nação havia passado. Mais ou menos 100 anos que eles haviam voltado do exílio e agora eles estavam então vivendo uma crise muito grande. Uma crise social, uma crise religiosa, nós falamos sobre o que estava acontecendo nos cultos, no serviço religioso de Israel, uma crise econômica muito grande. As pessoas estavam passando por necessidades, as pessoas estavam pagando pesados tributos ao Império Persa e por isso então as pessoas estavam com falta do básico. E era um tempo então, nós falamos aqui, de esfriamento espiritual. As pessoas deram as costas para Deus. As pessoas então começaram, cada uma, cuidar dos seus próprios interesses. E estavam dando ao Senhor somente aquilo que sobrava, tanto de tempo, quanto de dedicação, quanto dos seus recursos. As pessoas então, cada um estava seguindo a sua vida. O culto ao Senhor estava corrompido. As pessoas já não queriam mais saber de Deus. Era um tempo de profundo abatimento, era um tempo de profundo esfriamento espiritual. Foi mais ou menos isso aqui que nós vimos semana passada. E veja, irmãos, no meio disso tudo, Deus, através do profeta Malaquias, ele começa o seu livro com uma declaração. Deus, ele começa o texto aqui com uma declaração muito forte. Deus começa aqui no versículo 2 que nós lemos, dizendo o seguinte: eu vos tenho amado. No meio disso tudo, no meio de todo esse caos que estava vivendo o povo, no meio de todo esse esfriamento que estava vivendo o povo, Deus, a primeira interação de Deus com o seu povo é uma declaração do seu amor imutável. Deus, ele diz: eu vos tenho amado. Ou em algumas outras traduções, vai dizer o seguinte: eu vos amo. Ou uma que eu gosto muito, que se eu não estou enganado, é da NAA, diz o seguinte: eu sempre vos amei. Deus começa aqui o livro dizendo: eu sempre vos amei.
No meio de tudo aquilo, a primeira frase do Senhor, a primeira declaração do Senhor, a primeira sentença do Senhor é: eu sempre vos amei. Eu sempre vos amei. Irmãos, nós vemos aqui que a iniciativa do amor, ela é de Deus. Nós apenas respondemos e correspondemos a esse amor. Você vai se lembrar do texto que todo mundo, eu creio que conhece de cor, lá de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, e por conta dele ter amado, nós então cremos e não perecemos. Se isso não fosse o suficiente, também o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19, diz claramente o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa do amor, ela é de Deus. E veja, essa primeira declaração de Deus, então, tão forte: eu sempre vos amei. Essa primeira declaração, ela vai ser seguida agora, então, de um contraponto. Deus faz essa declaração do seu amor imutável, do seu amor que não muda de acordo com as circunstâncias. Deus faz isso e agora o povo, então, ele traz um contraponto. Há um questionamento advindo do povo. Você vai ver que esta máxima aqui, ela vai se seguir durante todo o livro do profeta Malaquias. Deus faz uma declaração, o povo contesta a declaração do Senhor, e o Senhor então traz os argumentos pelos quais ele fez aquela declaração. E aqui vai ser a mesma coisa. Deus disse: eu sempre vos amei. E o povo responde o quê? Aí no versículo 2: mas vós dizeis, em que nos tem amado? Em que nos tem amado? É até uma declaração cínica, uma declaração que contém uma certa ironia do povo. Em que nos tem amado? De que maneira nos tem amado? Como é que nos tem amado? Então Deus faz uma declaração do seu amor imutável, do seu amor eterno. E o povo, então, como é a resposta do povo? Em que nos amou? No que o Senhor nos amou? Por quê? De que maneira o Senhor nos amou? Você vai se lembrar de todas as circunstâncias que o povo estava passando. As dificuldades todas, financeiras, religiosas, sociais, todas as dificuldades, a desesperança, o abatimento. Irmãos, e em tempos assim, como é difícil nós acreditarmos e como é difícil nós percebermos o amor de Deus em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio às provações. O povo passando por adversidade, logo então eles devem ter pensado: o Senhor nos abandonou. O Senhor nos abandonou. O Senhor não quer mais saber de nós. Se nós estamos passando por isso, se a vida está tão difícil para nós, é sinal de que Deus então não nos ama. Irmãos, nós falamos aqui também tantas vezes, enquanto estávamos estudando as cartas do Apocalipse, que a ausência de dificuldades não é prova da bênção de Deus. Não é porque tudo está bem que Deus está abençoando. Tampouco porque tudo está mal é que Deus não está nos abençoando. A presença das adversidades também não indica que Deus não nos ama. Pelo contrário, o amor de Deus, ele é imutável. Você vai se lembrar num texto clássico lá de Filipenses. Talvez nós conhecemos só o versículo 13, que diz o seguinte: Paulo falando: tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes, Paulo está falando algumas outras coisas. Eu vou ler para vocês. Filipenses 4, a partir do 11, diz o seguinte: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: olha, eu não estou falando isso para vocês hoje porque eu estou na pobreza. Paulo fala: eu já sei viver e vivi em todas as situações. Eu sei estar humilhado, mas eu sei também ser honrado. Eu sei estar em pobreza, em miséria, mas eu também sei o que é fartura. Eu já passei por isso. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Veja, as circunstâncias não mudavam a certeza de Paulo. Quer circunstâncias boas, quer circunstâncias adversas. Paulo conhecia em quem ele cria, e nada do que estava ao seu redor alterava a percepção de Paulo, alterava a fé de Paulo. Portanto, Paulo diz: olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Irmãos, Deus nos ama quando tudo vai bem. Deus nos ama quando tudo vai bem. Mas Deus continua nos amando quando tudo vai mal.
Quando todas as coisas estão difíceis, Deus continua nos amando. Esta é a verdade aqui que Deus está trazendo ao seu povo. Então veja, Deus ele faz a declaração: eu sempre vos amei. O povo responde: no quê? De que maneira o Senhor nos amou? O povo desacredita então, e Deus agora, ele vai argumentar. Deus ele é tão misericordioso, tão compassivo, que parece que ele quer convencer o povo dele a respeito do seu amor. E Deus aqui agora, então, ele vai argumentar como que querendo convencer o seu povo a respeito do seu amor. Então Deus faz a declaração, o povo faz o contraponto. Qual é então agora o argumento de Deus? Se você vê aí no final do versículo 2, Deus diz o seguinte: não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então a resposta de Deus é o seguinte, olha, e parece que é uma resposta meio desconexa, né? O Senhor tem nos amado? Em que o Senhor tem nos amado? E ele fala, olha, não foi Esaú, irmão de Jacó? Ou seja, Jacó não tinha um irmão? Não tinha este irmão, e não eram gêmeos os dois aí, todavia, eu amei a Jacó, mas eu aborreci, eu rejeitei, eu odiei a Esaú. Este é o sentido aqui da palavra, exatamente, é o sentido de rejeição, o sentido de odiar, o sentido de querer longe. Deus fala, olha, eu amei Jacó, mas Esaú, eu rejeitei, eu odiei. Deus então está dizendo para o seu povo, olha, havia dois irmãos, Esaú e Jacó. Esaú deu origem aqui, o texto fala, a Edom. Os edomitas provêm de Esaú. Jacó, como você sabe, deu origem ao povo de Israel. Tanto que depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então Deus está dizendo aqui, olha, eram dois irmãos, um eu amei e o outro eu rejeitei. E o outro eu odiei. Por quê? Por que então que Deus ama um e por que Deus então rejeitou e odiou o outro? A gente pode pensar, num primeiro momento, que é pelo que Jacó fez. Não é? Jacó, se a gente olha, talvez a gente possa pensar, não, mas se Deus amou um e rejeitou o outro, é porque Jacó era melhor que Esaú. Era porque Jacó era mais agradável ao Senhor. Jacó era mais digno diante dos olhos do Senhor do que Esaú. Mas essa afirmação ela não é verdadeira. Se você começar a ler a história de Jacó, você vai ver que este homem, ele foi enganador a vida inteira. Você vai ver que este homem, ele passava a perna, passava todo mundo para trás. Tanto que Jacó significa exatamente isso, enganador. Jacó, então, era um homem que precisou lutar com Deus. Jacó precisou ter o seu nome mudado de Jacó para Israel, para ele ter ali algum tipo de melhora na sua vida. Então não era porque Jacó era melhor que Esaú. Tanto Jacó quanto Esaú, eles eram péssimos. Eles não tinham nada, eles não eram dignos diante do Senhor. Então se um não era melhor que o outro, se não foi porque pelo que um fez e pelo que o outro fez, por que então que Deus ele ama um e ele rejeitou, e ele odiou o outro irmão? Vamos deixar a Bíblia, irmãos, explicar a própria Bíblia. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Romanos. Vai um pouquinho lá para frente, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Romanos 9. A partir do versículo 9. Romanos 9, 9 diz o seguinte: por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, que gêmeos? Esaú e Jacó, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então aqui veja, o versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Irmãos, Paulo aqui está explicando-nos, tanto citando textualmente aqui Malaquias, para dizer que esse texto, o que Deus está dizendo aqui, é sobre o propósito da eleição. Sabe o que é isso? É como se Deus estivesse dizendo aqui, eu amei vocês, escolhendo vocês, elegendo vocês para a salvação. Veja, porque Deus amou Jacó, Israel, ele soberanamente o elegeu para a salvação. E Deus escolheu então seus descendentes como povo da aliança.
Este é um amor eletivo, é um amor que escolhe, é um amor que elege uns, é um amor que escolhe a uns. Seu amor eletivo, o amor de Deus, ele nunca vai ser eliminado. É um amor baseado na aliança, é um amor baseado naquilo que Ele é, na sua própria fidelidade. E este amor, então, ele nunca vai ser eliminado. E este amor, ele vai resultar necessariamente, irmãos, na salvação daqueles que são chamados. A história desses gêmeos aqui, Esaú e Jacó, ela nos mostra claramente, nos indica claramente que a escolha que Deus fez por um em detrimento do outro, não foi por mérito. Foi pela graça de Deus. Sabe, esta é a maior prova do amor de Deus. É isso que Deus está dizendo. Os edomitas, os descendentes de Esaú, eles foram eliminados. Mais do que isso, o Senhor disse aqui que eles serão o povo contra quem a ira do Senhor estará para sempre. Um povo que a ira do Senhor está sobre eles para sempre. Então veja, enquanto uma nação pereceu, a outra nação, Israel, ainda continuava ali. E continua até hoje. Ainda continuava, uma nação ainda havia sobrevivido. Este é o maior sinal do amor de Deus por Israel. E o amor de Deus, ele se revela por Israel, não apenas no fato dele ter escolhido a Israel apenas, mas no fato de, baseado nessa escolha, ele também ter odiado a Esaú. Irmãos, Paul Washer, um dos maiores pregadores da atualidade que nós temos, um pregador batista reformado, ele tem um livretinho, depois se você tiver curiosidade de ler, ele está lá na internet, em PDF, é grátis, chama Verdadeiro Evangelho, é excelente. Neste livreto, Paul Washer ele diz o seguinte: Deus de fato é amor, mas esse Deus amoroso também odeia. A Bíblia diz que Deus é um Deus irado, e você tem que se prostrar de joelhos e louvá-lo pelo que Ele é. E Ele não é apenas um Deus irado, mas também um Deus que odeia. Deus odeia. O que Deus odeia? Está escrito lá no Salmo 5, versículo 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a iniquidade. Então Deus odeia todos aqueles que praticam a iniquidade. Esaú praticava iniquidade? Esaú praticava iniquidade. Jacó praticava iniquidade? Jacó praticava iniquidade. Mas como então que Deus, com Jacó, teve todo este amor? Teve toda esta misericórdia? Sabe o que acontece com aqueles a quem o Senhor odeia? O versículo 4 falou: aqueles a quem o Senhor odeia, a ira de Deus permanece para sempre sobre eles. A ira de Deus permanece para sempre sobre eles. O que Esaú e a sua descendência mereciam? Eles mereciam a ira de Deus. Mas o que Jacó e a sua descendência mereciam? Jacó e a sua descendência mereciam a ira de Deus. E por quê? Então Deus não derrama a sua ira também sobre o seu povo. Por que que Deus não faz isso? Nós temos uma pista lá em Oséias, capítulo 11, a partir do versículo 7. Deus dizendo: olha, meu povo, ele é inclinado a se desviar de mim. Deus dizendo: olha, meu povo, ele se desvia. Ele faz o que é mal. Meu povo, diz a Bíblia aqui em Oséias 11, que se Deus chama o povo para seguir, ninguém vai. Só que Deus diz o seguinte: mas como eu iria te abandonar, Israel? Como eu deixaria? Deus fala: quando eu penso em você, quando eu olho para você, como o meu coração ele se comove dentro de mim. Meu coração e as minhas compaixões se acendem dentro de mim. E Deus diz o seguinte: eu não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não voltarei em ira. Deus, ele não derrama a sua ira sobre o seu povo, justamente porque ele ama o seu povo, porque ele escolheu o seu povo para amar, porque ele elegeu soberanamente o seu povo, porque hoje o povo de Israel, que era o povo de Deus, nós sabemos que a igreja hoje é esse povo de Deus. A igreja, nós que estamos aqui, fomos escolhidos, fomos amados por Deus, e é por isso que Ele não derrama a sua ira sobre nós, é por isso que Ele não derramará a sua ira sobre nós. Sabe, irmãos, a ira de Deus que estava sobre nós, o seu povo, os seus eleitos, os seus escolhidos, esta ira de Deus, ela não foi simplesmente, ela não sumiu, ela não desapareceu, mas a ira de Deus, que deveria recair sobre nós, ela foi derramada sobre alguém. Esta ira, ela foi derramada sobre o Cordeiro. A ira de Deus, o castigo que nos traz a paz,
as suas pisaduras pelas quais nós fomos sarados. Tudo isso, irmãos, a ira do Senhor, ela foi satisfeita. Ela foi derramada sobre Jesus Cristo, o justo. Da forma que agora, então, diante de Deus, a ira que era para recair sobre nós, ela caiu sobre Cristo. E diante de Deus, então, nós não fomos simplesmente perdoados. Nós fomos, o que a Bíblia diz, justificados. Alguém pagou o preço no nosso lugar. Ser justificado é isso. Não é simplesmente apagar alguma coisa ali e falar, está tudo certo. Não, mas alguém ali, a Bíblia diz que o escrito de dívida, que era contrário a nós, ou seja, é como se nós tivéssemos uma promissória, devendo para Deus. E essa promissória foi paga. É como se alguém, se você tivesse no vermelho na sua conta, como se alguém fosse lá e depositasse o valor e pagasse o banco no seu lugar. Não fomos simplesmente perdoados, mas nós fomos justificados por meio de Cristo Jesus. E é por isso que a ira do Senhor não cairá e não cai sobre nós. E veja, e por que então Deus nos ama? Por que Deus nos escolheu? Simplesmente porque Ele quis. Simplesmente porque Ele quis. Lá em Deuteronômio 7, Deus vai dizer, olha, não escolhi vocês porque vocês eram um povo mais numeroso, um povo mais bonito, um povo mais forte, mas eu escolhi vocês simplesmente porque eu amei vocês. Vocês eram o menor de todos os povos, vocês não tinham nenhum valor, mas eu escolhi vocês porque eu amei vocês, e porque eu amei vocês, eu os tirei com mão poderosa e os resgatei da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Porque Deus então nos escolheu? Porque Ele nos ama, simplesmente por conta disso. Irmãos, e agora, no versículo 5, depois que o povo entendeu isso, depois que Deus, Ele argumentou com o povo, depois que Deus trouxe então os motivos pelos quais Ele amava o seu povo, Ele ama o seu povo, Ele sempre amou o seu povo. Agora então, quando o povo entende isso, olhe lá o que está no versículo 5. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor. Irmãos, quando esta dúvida ela é sanada, em que nos tem amado? Quando o Senhor diz, olha, eu amo vocês não por circunstâncias externas. Eu não amo vocês abençoando vocês. Eu não amo vocês trazendo prosperidade para vocês. Eu não amo vocês livrando vocês de doenças, de perseguições, de provações, de angústias, de dores, de dificuldades. Mas eu amo vocês salvando vocês, elegendo vocês, tirando vocês da casa da servidão, tirando vocês do reino das trevas e transportando vocês para o reino do Filho do seu amor. Veja então agora, quando o povo entende isso, ao invés de perguntar, em que nos tem amado? A declaração muda. Agora o povo, então, depois de entender isso, vai lá no versículo 5 e vai dizer o seguinte, o quê? Grande é o Senhor. Irmãos, quando nós entendemos que o nosso lugar era no inferno, quando nós entendemos que não há nada em nós que fosse agradável ao Senhor, que não há nada em nós que é agradável ao Senhor, quando nós entendemos que por méritos nenhum de nós alcançaria a salvação, quando nós entendemos isso, que é o amor de Deus que nos buscou, que nos encontrou e que nos constrange a recebê-lo, a nossa reação muda. Nós não temos mais dúvidas agora, a nós então só nos cabe louvar ao Senhor e dizer, como este povo aqui, grande é o Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes nós que temos aí uma tradição reformada de teologia calvinista, muitas vezes a gente ouve aí que parecemos arrogantes ao dizer que Deus nos escolheu. Mas, irmãos, quando nós percebemos que Deus, Ele nos escolheu, não por conta de nós, que Deus, não havia nada em nós que merecêssemos, que nos fizesse merecer este amor de Deus, esta graça de Deus, esta compaixão de Deus. Quando nós descobrimos que é somente pela graça do Senhor, como nós lemos lá em Efésios, que nós somos salvos. Quando nós descobrimos que toda a obra da redenção e da salvação dependem única e exclusivamente de Deus. Isso nos humilha, isso nos constrange, isso nos diz apenas, olha, Senhor, eu não entendo porque o Senhor me escolheu. Eu não sei porque o Senhor me chamou, eu não entendo. Mas a minha reação em resposta a isso é simplesmente levantar a minha voz, levantar os meus braços e aqui, como este povo, dizer, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja guardando esta verdade em nossos corações, que, como diz a palavra do Senhor, Ele sempre nos amou. Que mesmo em meio, talvez, a circunstâncias difíceis,
as adversidades, as provações, as lutas, como o povo aqui estava passando. Você nunca se esqueça desta verdade, que Ele sempre te amou. Como Ele sempre te amou, escolhendo você, elegendo você, tirando você do império das trevas e transportando você para o reino do Filho, do amor dele. Em nome de Jesus. Amém.